Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente e vamos trabalhar aqui um pouquinho da dilatação. Dilatação é essa agora superficial. Então, quando eu digo superficial, uma placa, um disco, uma superfície. Essa superfície, quando sujeita a calor, o que vai acontecer? Ela aumenta de tamanho, ela dilata, ela cresce. Um piso, um azulejo, uma placa, quando submetida a calor, dilata. Quando resfria, contrai. Opa, legal. Então quer dizer, do tamanho inicial que o corpo possuía, ele passou a ter um tamanho final. Então vou dizer, aqui tinha um tamanho inicial, passou a ter um tamanho final, maiorzão aqui. O que é essa região que eu estou pintando aqui? Essa região que a gente diz achurada, né? Essa região que eu risquei aqui. Essa região é o ΔS. Agora, como que eu meço a dilatação da superfície? Quanto cresceu a superfície? Ora, a dilatação da superfície depende do corpo inicial, depende do material do qual é feito. Então eu peguei uma placa de cobre, eu peguei uma placa de azulejo, peguei uma placa de madeira. Então depende do coeficiente de dilatação e também do que interfere. O que faz o corpo crescer? O aumento da temperatura. O que faz ele contrair? A diminuição da temperatura. Então, está aqui a equação que a gente diz equação da dilatação superficial. O Enem, os vestibulares acabam trabalhando bastante essa ideia, tá, de superfície, principalmente quando envolve orifício, cavidade. Como assim? Temos aqui uma placa e essa placa ela possui um orifício, uma cavidade. Então tá lá, uma cavidade. Perfeito? O que acontece? Poxa, eu quero encaixar nessa cavidade um parafuso com a mesma dimensão da cavidade. Quero encaixar o parafuso. Ah, mas não entra porque o parafuso tem o mesmo tamanho da cavidade. E aí, como é que eu faço? Ah, nós podemos fazer o quê? Aquecer essa placa. Ao submeter essa placa a aquecimento, coloquei ela no fogo, o que vai acontecer? O aquecimento faz com que a placa dilate, mas também dilata o orifício. Ah, e é interessante essa frase, a cavidade acompanha o material. Como assim? Se o material dilata, a cavidade dilata também. Se o material contrai, a cavidade contrai também. Então, ao aquecer essa placa, a cavidade vai aumentar. Opa, então daí eu consigo encaixar aquele pino, aquele parafuso naquele orifício. Aí você fala assim, mas eu poderia fazer um trabalho conjunto, aquecer essa placa e resfriar esse pino? Perfeito, melhor ainda, tá bom? Essa é a ideia, tá bom? Costuma aparecer bastante exercício nessa pegada. Agora, além da ideia da cavidade, a gente poderia desenvolver a ideia do gráfico. Como é que ficaria o gráfico? Novamente, ó, a equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, novamente a gente pode aqui desenvolver um gráfico onde num eixo eu coloco superfície, no outro eixo eu coloco temperatura. Como é que vai ficar esse gráfico? Tá lá, ele parte de uma superfície inicial e, sofrendo uma variação de temperatura, um ΔT, ele vai chegar numa superfície final. Temos aqui, olha, o ΔS. Um ΔS acontecendo num ΔT. Então, ΔS acontecendo num ΔT e o S0 está aqui, S0. Quem é o beta, ao final de contas? É o coeficiente de dilatação superficial. E o beta vale quanto? 2 vezes o alfa. Não é alfa ao quadrado, é 2 vezes o alfa. E por quê? A gente faz uma análise dimensional do porquê. Veja, se eu medir a área, a variação da área em metro quadrado, a área inicial em metro quadrado. Lembrando, né, comunicação de mesma unidade para os mesmos tipos de grandezas.
Grandeza área, medida em metro quadrado, grandeza área, ou variação da área em metro quadrado. Perfeito. Temperatura em graus Celsius, o que vai acontecer? Para que esse lado da equação fique dimensionalmente igual, ou seja, tenha a mesma unidade dos dois lados, então beta tem que ser 1 por grau Celsius. 1 por grau Celsius, corta com grau Celsius, sobra metro quadrado igual a metro quadrado. Se a unidade é 1 por grau Celsius, então, o que acontece? Aqui o alfa é 1 por grau Celsius, ao ser multiplicado por 2, não afeta a unidade. Se fosse ao quadrado, ficaria 1 por grau Celsius ao quadrado. Então, nós temos que o beta é igual a 2 alfa. Né? Você tem dilatação em duas direções. Você fala assim, olha, cresce nessa direção e cresce nessa direção. 2 alfa. Beleza? É isso aí, galera.